A lei do dinheiro agora. Ative e receba. A maioria das pessoas corre atrás do dinheiro, mas o dinheiro não responde à perseguição. Este audiolivro não é sobre como ganhar mais, é sobre desbloquear a única lei espiritual e energética que atrai riqueza para a sua vida como um imã e nunca a deixa escapar. A lei da riqueza oculta. Introdução. A diferença entre as pessoas que atraem riqueza e as que vivem correndo atrás dela não é sorte, é alinhamento. Você não recebe o que quer, você recebe aquilo com o que está alinhado. E o alinhamento não é aleatório, ele é regido por uma lei. Tudo na natureza obedece a leis. A lei da gravidade, a lei do movimento, a lei da termodinâmica. Do mesmo modo, a riqueza opera sob sua própria lei. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido sua vida muda. E isto não é superstição, é mecânica espiritual. Existe uma lei que determina a velocidade com que a riqueza chega até você. Uma lei que ignora o esforço, supera o sacrifício e responde apenas a uma coisa: identidade. Neste audiolivro, não vamos te dar conselhos financeiros. Vamos revelar a lei invisível que magnetiza o dinheiro. Não por acaso, mas por design espiritual. Você vai descobrir por que algumas pessoas atraem grandes somas com pouco esforço e por que isso não tem nada a ver com merecimento. Como o seu subconsciente é um transmissor de frequência que ouve e se alinha com a riqueza ou a repele. Porque manifestar não é uma técnica, é uma sintonia. E como essa lei faz toda a diferença, como viver em alinhamento com essa lei todos os dias, mesmo quando nada no seu mundo exterior ainda mudou. As percepções espirituais de Neville Goddard, Joseph Murphy, Florence Scovel Shinn e até da ciência quântica moderna apontam para a mesma verdade. A riqueza segue a lei, não a força de vontade. Se você já se perguntou por que algumas pessoas atraem riqueza com tanta facilidade, por que eu não consigo segurar o dinheiro que ganho? Porque parece que sempre há algo bloqueando minha virada. Este audiolivro vai te mostrar a lei por trás das respostas, porque a riqueza não segue o esforço, ela segue o alinhamento. E no momento em que você começar a viver essa lei, vai sentir a mudança, não só na sua renda, mas na sua identidade. Vamos começar. Capítulo 1. O padrão oculto por trás da riqueza rápida. Mude sua concepção sobre si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Neville Goddard. Antes de definirmos a lei que atrai riqueza rapidamente, precisamos desmontar a ilusão que enganou gerações. A crença de que o dinheiro é, principalmente, a recompensa pelo trabalho duro. O mundo nos ensina que ralar traz riqueza, que se você trabalhar bastante, se esforçar ao máximo e se sacrificar continuamente, o dinheiro acabará por recompensar sua devoção. Mas se o esforço por si só fosse a chave, as pessoas mais exaustas do planeta seriam também as mais ricas. E não são. Este é o grande abismo entre a compreensão superficial e a verdade espiritual. A riqueza não vem da produção, ela vem da identidade. E a identidade, por sua vez, é moldada por uma lei, não pelas leis dos homens, mas por uma lei invisível de alinhamento que governa seu relacionamento energético com o mundo ao redor. Este capítulo apresenta um princípio que vai reprogramar sua compreensão sobre abundância financeira. O dinheiro flui
de acordo com a identidade, não com a intensidade. Isso não é pensamento místico ou devaneio. Está enraizado em sabedoria espiritual, ancestral e em ciência moderna. A mecânica quântica nos mostra que o observador e o observado estão entrelaçados. Suas expectativas e crenças, sua frequência, moldam a forma como você experimenta a realidade. A mente subconsciente, como ensinou Joseph Murphy, é o solo onde toda semente de riqueza ou cria raízes ou morre. Nesse ambiente interno, seus pensamentos, emoções, suposições e autoimagem profunda emitem uma assinatura vibracional, um sinal, um tom. A riqueza não responde ao que você faz, ela responde ao que você é. A lei da congruência energética. Vamos definir essa lei com mais clareza. A lei da congruência energética diz o seguinte: sua frequência interna precisa corresponder à realidade externa que você deseja. O que você vive como, e não o que você deseja, é o que se torna o seu mundo. Se o seu corpo está tenso de medo, se sua mente subconsciente está cheia de histórias de escassez, se sua base emocional é de ansiedade quando se trata de dinheiro, então não importa quantas horas você trabalhe, você está sintonizado com a falta. E o campo só pode refletir falta. Isso explica por que alguém com menos qualificação, menos esforço e quase nenhuma estratégia, ainda assim, pode viver um surto de abundância, porque algo dentro dela já se sente rico. Ela não está pensando em como conseguir dinheiro. Ela está encarnando o estado de já ser quem tem. Seu sistema nervoso não rejeita a riqueza. Sua mente subconsciente não está em guerra com o crescimento. Sua identidade declara: isto é normal para mim. É por isso que Neville Goddard repetidamente ensinava a prática de assumir o sentimento do desejo realizado, não para manipular Deus ou o universo, mas para se tornar congruente com o fim desejado. A lei não responde a desejos, ela reflete estados de ser. A riqueza rápida começa pela identidade. Rápida não significa pular o crescimento, significa colapsar o tempo, alinhando-se com o resultado agora, não um dia. É por isso que afirmações sem transformação geralmente não funcionam. Você pode repetir: eu sou abundante 100 vezes, mas se o seu sistema nervoso estiver gritando: eu não acredito nisso, a lei não vai responder às suas palavras. Ela responde à sua ressonância. Afirmações só têm poder quando carregam uma vibração verdadeira. É por isso que essa lei não pode ser manipulada. Ela não pode ser enganada ou iludida. Ela não liga para o que você posta nas redes sociais ou para o quanto você finge ser positivo. Ela está buscando uma coisa só: uma frequência autêntica e correspondente. E essa frequência vive no profundo da mente subconsciente, não na superfície. Raízes para a riqueza. A natureza é sua professora aqui. Uma semente não cresce se o solo não for fértil. Você não plantaria uma macieira no concreto e esperaria frutos, certo? No entanto, tantos de nós tentamos manifestar riqueza a partir da ansiedade, da vergonha ou da falta de merecimento, e depois nos perguntamos por que nada floresce. O universo é fértil, seus desejos são sementes, mas é o seu solo interior que determina o que vai florescer. Então pergunte a si mesmo: o que meu corpo está dizendo sobre riqueza neste momento? Ele se sente seguro para receber? Que pressupostos
vivem na minha mente subconsciente sobre dinheiro, poder e valor. Estou tentando conquistar o dinheiro pela força ou me alinhar com ele através do meu ser? Lembre-se, energia precede a manifestação, a forma segue a frequência. O dinheiro é apenas o fruto exterior de uma congruência interior. A prática começa dentro. Para viver segundo essa lei, você precisa olhar para dentro, precisa parar de perguntar como eu consigo dinheiro e começar a perguntar quem eu sou em relação à abundância. A questão não é se você quer dinheiro, a questão é sua identidade permite que ele entre, porque a riqueza nunca viola a sua vibração, ela espera a sua ressonância. E assim, voltamos à raiz. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Você não persegue o dinheiro, você se torna a versão de si mesmo que o dinheiro persegue. E essa versão não é mais barulhenta, nem mais desesperada, nem melhor em estratégias. Ela está simplesmente alinhada. No capítulo 2, vamos explorar por que a riqueza não é um objetivo, é uma frequência. Vamos nos aprofundar na ressonância quântica e explicar por que ajustar seu sinal interno é o caminho mais rápido para aumentar sua renda. Mas por agora, lembre-se disso. Você não está quebrado, você está transmitindo e o universo apenas ecoará de volta. O tom que você carrega, ajuste o tom e a canção da sua vida mudará. Capítulo 2. A riqueza é uma frequência, não um objetivo. Sua mente subconsciente obedece às ordens que você lhe dá com base naquilo que sua mente consciente acredita e aceita como verdade. Dr. Joseph Murphy. No capítulo 1, desmascaramos a ilusão de que esforço por si só atrai dinheiro. Revelamos que a riqueza não é uma recompensa pelo sacrifício, mas um reflexo da identidade. O universo não responde à intensidade do seu desejo, ele espelha quem você já é. Agora vamos um nível mais profundo, a frequência que movimenta todo o sistema. Porque a riqueza não é só um conceito, não é apenas um número na conta bancária, nem um objetivo colado no seu quadro de visualizações. É ressonância. A única lei que atrai riqueza com rapidez não é moral, é vibracional. Ela não se impressiona com esforço, ela se sintoniza com coerência. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca ouve. O dinheiro não vem quando você tenta mais, ele vem quando você se sintoniza melhor. O campo quântico encontra o subconsciente. Vamos fundir ciência e espiritualidade por um momento. Segundo a física quântica, vivemos num campo de potencial infinito. Todas as realidades possíveis, abundância ou escassez, já existem nesse campo como probabilidades. Mas essas probabilidades só se atualizam quando observadas. E essa observação é filtrada por suas crenças, emoções e suposições, todas armazenadas na mente subconsciente. Dr. Joe Dispenza resume assim: sua personalidade cria sua realidade pessoal. E essa personalidade não é apenas seu comportamento, mas seu estado de ser, seus pensamentos, emoções e padrões energéticos. Florence Scovel Shinn ecoa essa verdade em termos metafísicos. Você precisa viver plenamente no agora para que seus sonhos se realizem. Em outras palavras, o estado em que você vive é o sinal que você emite. Se sua vibração dominante é medo em relação ao dinheiro, o campo, essa sopa quântica infinita de possibilidades, colapsa em realidades que refletem esse medo. Isso não é punição, é precisão.
A lei é perfeita. Ela não entrega o que você implora. Ela entrega o que você transmite. A analogia do rádio. Imagine um rádio. A estação que você sintoniza determina a música que você ouve. Se você quer ouvir a canção da abundância, precisa girar o dial do seu ser, seus pensamentos, emoções, postura e palavras. Tudo deve vibrar na frequência onde a abundância está tocando. Mas aqui está o ponto onde muitos se confundem. Eles acham que desejar é o mesmo que sintonizar. Não é. O desejo por si só não muda a frequência. Se mudasse, todo mundo que quer ser rico já seria. O que muda a frequência é o ser, é a incorporação, a harmonia interior. Não basta dizer, eu quero ser rico. Você precisa se tornar, por dentro, emocionalmente e energeticamente, a pessoa que já é rica. É assim que você sai do atraso e entra no fluxo. Deixa de apenas desejar e passa a receber. O teste do sistema nervoso. Aqui vai um teste prático. Pense em receber R$100.000 inesperadamente amanhã. Não imagine só o dinheiro, sinta a realidade disso. Agora perceba o que acontece no seu corpo. Você se sente expandido, animado, seguro ou se encolhe? Surgem pensamentos antigos como: eu nem saberia o que fazer com isso. Isso é demais. Eu não mereço tudo isso. O seu sistema nervoso conta a verdade sobre a sua frequência. E enquanto você não se sentir seguro com a riqueza, a lei não pode entregá-la. Não porque ela seja cruel, mas porque ela é congruente. O campo sempre consulta o seu sistema nervoso antes de liberar o fluxo. É por isso que afirmações, quadros de visão e metas só funcionam quando há segurança interior. A mente subconsciente precisa sentir que ter mais não é uma ameaça, que abundância é lar, não invasão. A lei do retorno ressonante. Chamamos de lei da atração, mas talvez o nome mais exato seja lei do retorno ressonante, porque o que você vive não é escolhido aleatoriamente, é magneticamente compatível. O dinheiro é uma frequência, e essa frequência só responde aos seus semelhantes. Se você está transmitindo 93.7 FM, medo, escassez, correria, a vibração da riqueza que está em 107.5 FM não consegue sintonizar. Então, como mudar de estação? Você para de correr atrás, você para de forçar e começa a estabilizar-se no estado que deseja viver. Isso não é truque mental, é soberania energética. Quando você escolhe regular seu sistema nervoso, quando escolhe pensamentos alinhados à riqueza, quando caminha como se já estivesse sustentado pelo universo, a lei percebe, o campo muda e a realidade se curva para encontrar sua coerência. A incorporação é o verdadeiro trabalho. A maioria tenta agir para entrar na riqueza, mas a lei não responde ao fazer, ela responde ao ser. Ser é comparecer com a vibração da confiança. Ser é regular o seu corpo para sustentar mais coisas boas, sem se sabotar. Ser é falar como se o resultado já fosse seu, porque ele já é, no campo. É por isso que, no capítulo 1, dissemos: a riqueza rápida não é sorte, é legalidade energética. Quando você entra em congruência vibracional com a riqueza que deseja, o espaço entre você e o resultado se dissolve. Você não está mais esperando, você está recebendo. No próximo capítulo, vamos nomear essa lei por completo. Vamos rastrear suas raízes nas escrituras sagradas, na metafísica e na teoria do campo quântico.
e você vai descobrir como essa lei já está operando, quer você saiba ou não. Mas antes de irmos adiante, pare e reflita. Em qual frequência você tem vivido? Como seu sistema nervoso reage ao pensar em abundância, em excesso? O que seria necessário para você se tornar alguém para quem a riqueza é natural e não chocante? Este audiolivro não está aqui para te ajudar a tentar mais forte. Está aqui para te ajudar a sintonizar com mais clareza. Você é um transmissor. Você é uma torre de sinal. Você é o ponto de acesso por onde a lei flui. E quando você se torna a vibração da riqueza, a riqueza se torna o único resultado possível. Capítulo 3. A lei funciona como um espelho. Assim como dentro, assim fora. Assim como no alto, assim embaixo. No capítulo 1, descobrimos que a riqueza flui não do esforço, mas da congruência energética, da identidade. No capítulo 2, mergulhamos mais fundo na ideia de que riqueza não é objetivo, é frequência, e que sua realidade é moldada pelo sinal que você emite. Agora revelamos uma verdade profunda, mas muitas vezes mal compreendida sobre essa lei. O universo não te dá o que você pede, ele reflete o que você é. A lei que atrai riqueza rápida funciona exatamente como um espelho. Ela não tem opinião, ela não julga, ela não tem preferência. Ela simplesmente reflete sua vibração dominante, sua verdade interior, com precisão absoluta. Se você olha no espelho e franze a testa, o espelho franze de volta. Você não discute com o espelho. Você não tenta consertar o espelho. Você não implora para o espelho mudar. Você muda a si mesmo e o reflexo acompanha. Essa é a mesma lei que governa a manifestação. Mas a maioria das pessoas, sem entender o princípio do espelho, tenta reorganizar o reflexo sem alterar a imagem original. Correm atrás de mais renda, mas ainda carregam pobreza na postura. Recitam afirmações, mas ainda esperam rejeição. Visualizam abundância, mas vibram escassez. E o espelho? Ele não ouve o que você diz, ele reflete o que você é. O espelho responde à imagem interior. Neville Goddard ensinou: mude o seu conceito sobre si mesmo e você mudará o mundo exterior. Mas essa mudança não acontece pela força, acontece pela ressonância. O mundo exterior, como um espelho, não cria, ele apenas reflete. Ele não inicia, ele ecoa. Se sua mente subconsciente acredita que você não merece riqueza, não importa quantas metas financeiras você escreva, o espelho vai refletir essa indignidade. É por isso que a imagem interna, a impressão na sua mente subconsciente, é tudo. Joseph Murphy nos lembra que a mente subconsciente é impessoal. Ela aceita qualquer coisa que lhe seja impressa, especialmente quando essa impressão vem misturada com emoção intensa ou repetição constante. Se você carrega memórias emocionais de escassez, vergonha ou medo em relação ao dinheiro, essas impressões se tornam a imagem de origem. O espelho vai refletir essas imagens até que você mude a imagem em si. O efeito do observador e a autoimagem. Vamos, por um momento, recorrer à ciência quântica. O efeito do observador nos diz que partículas subatômicas existem em estado de probabilidade até serem observadas e que o simples ato de observar altera o resultado. Em outras palavras, seu estado interno, suas crenças, seu foco, sua autoimagem, literalmente molda o que se solidifica na sua realidade. A lei
responde à certeza, não aos pedidos. Ela responde ao tom da sua energia, não ao volume da sua voz. E certeza não é barulhenta, não é frenética, é silenciosa. A realidade inteira e a riqueza que você deseja já estão presentes no campo como potencial, mas ela não pode pousar em um vaso que se acredita quebrado. O espelho só reflete o que está disponível. Então a pergunta se torna: que imagem você está oferecendo ao espelho? Qual versão de si mesmo você está projetando no campo? O ciclo pensamento-sentimento. Sua vibração dominante não é apenas um estado de espírito aleatório. É o resultado de um ciclo poderoso de retroalimentação, pensamento, sentimento, crença, identidade, realidade, pensamento reforçado. É assim que o espelho se prende. Você pensa: nunca é o suficiente. Sente-se ansioso e limitado. Esse sentimento se repete até virar uma crença. Essa crença se cristaliza em identidade. Eu sou alguém que sempre luta com dinheiro. E sua realidade, refletindo essa identidade, entrega mais luta. Você olha para a escassez e diz: tá vendo? Eu sabia. E o espelho responde: como quiser. A saída não é discutir com o espelho, mas interromper o ciclo, inserir novos pensamentos, criar novas impressões emocionais, viver como se o espelho já tivesse mudado, porque foi você quem mudou primeiro. Incorporação espiritual, não concordância intelectual. Muitas pessoas concordam intelectualmente com essas ideias, mas a lei não responde à concordância mental. Ela responde à incorporação espiritual. Você pode entender que é digno de riqueza, mas se ainda minimiza seus desejos, tem medo de cobrar o valor justo pelo seu trabalho, ou sente culpa ao receber, a lei interpreta isso como seu sinal verdadeiro. Para mudar o espelho, você precisa viver a partir de uma nova identidade, não um dia, mas agora, mesmo que o reflexo ainda não tenha acompanhado. Isso é o que Neville Goddard chamava de viver no fim. Não é fingimento, não é encenação, é encarnar a versão de você que já habita a riqueza que deseja. E a incorporação se revela nas pequenas coisas, no modo como você caminha, na forma como fala sobre dinheiro, na energia que você emite ao gastar, receber e até pensar em prosperidade. Cada ato de incorporação informa ao espelho: é isso que eu sou agora. E o espelho, preso à lei, se ajusta para te encontrar. A mudança começa aqui. A riqueza vem rápido, não quando você força o mundo a mudar, mas quando você percebe que nunca foi o mundo te impedindo. Era o seu reflexo. E esse reflexo sempre responde à única coisa que nunca mente: a sua frequência. Recapitulando, a lei é um espelho. Ela não pode dar aquilo que você não é. Sua imagem interna molda a realidade refletida de volta. Pensamentos, emoções e identidade formam a vibração que determina o que o espelho revela. A mudança não é externa, é interna e está disponível agora. No capítulo 4, vamos explorar por que o espelho parece demorar a responder e como manter o alinhamento, mesmo quando o reflexo ainda não mudou. Vamos falar sobre o atraso no tempo, a calibração da energia. E porque o tempo divino não é atraso, é integração. Agora é hora de pausar e olhar para dentro. Que verdade você está mostrando ao espelho? Não a verdade que você gostaria que fosse real, mas a que você está vivendo agora. Porque uma vez que você muda a imagem,
O espelho não terá escolha. Ele deve refletir o que agora é verdadeiro. E quando essa verdade é abundância, nada menos do que isso pode voltar para você. Capítulo 4. O atraso não é negação, é calibração. Para tudo há uma estação e um tempo para cada propósito debaixo do céu. No capítulo 3, vimos que o universo é um espelho, refletindo não nossas palavras, mas nossa essência. Ele responde ao que incorporamos, não ao que desejamos, mas há uma parte desse processo de reflexão que frustra até as almas mais despertas: o tempo. Você muda sua mentalidade, você repete suas afirmações, você alinha sua vibração e então, silêncio. Nada acontece, ou ao menos é o que parece. O saldo bancário não muda, o reflexo não responde, o mundo parece parado. A oportunidade não chega. O cliente não diz sim. Você começa a se perguntar: estou fazendo tudo certo, cadê o resultado? Este capítulo responde a essa pergunta com um lembrete profundo. O atraso não é punição, é precisão, não é negação, é calibração. A lei trabalha com frequência, não com o seu relógio. Fomos ensinados a adorar a velocidade, sucesso rápido, gratificação instantânea, resultados da noite para o dia, mas a única lei que atrai riqueza de forma rápida não obedece a cronogramas artificiais. Ela responde a integridade energética, congruência interna, coerência vibracional. Se houver mesmo que uma leve dissonância entre o que você declara querer e o que você realmente acredita internamente, a lei pausa, não para te negar, mas para te ajudar a se alinhar. Isso não é rejeição, é proteção. Voltando à analogia do espelho, capítulo 3. Se você olha no espelho e começa a mudar lentamente sua postura, o reflexo muda imediatamente, mas na manifestação, o espelho é o campo das infinitas possibilidades e ele carrega mais variáveis, padrões subconscientes, probabilidades quânticas, prontidão emocional e o tempo divino. Enquanto algumas coisas se refletem rapidamente, outras exigem estabilização interna antes que o externo possa mudar. Em resumo, a lei não é lenta, ela é meticulosa. Calibração, a reorganização invisível. E se o atraso que você sente agora não for um bloqueio, mas uma construção? E se o universo não estiver ignorando seu pedido, mas recalibrando a sua vida para sustentar exatamente aquilo que você pediu? Você quer mais dinheiro, mas seu sistema nervoso entra em pânico com a responsabilidade. Você quer mais clientes, mas ainda não criou limites para proteger sua energia. Você quer abundância, mas ainda acredita que ela vem do esforço e não da incorporação. Então o campo diz: espere, vamos te estabilizar primeiro. Isso é calibração, não é passividade, é engenharia divina. Durante esse tempo, tudo está sendo ajustado para sustentar o que você está prestes a receber. Hábitos antigos estão sendo revelados, crenças falsas estão sendo desmanteladas, relacionamentos, ambientes e até a sua bioquímica interior estão sendo afinados. Por quê? Porque o que você atrai só é tão forte quanto aquilo que pode sustentá-lo. A natureza nunca se apressa e nunca falha. Olhe para a natureza. Ela é o projeto perfeito dessa lei. O carvalho não brota no dia seguinte ao plantio da semente. Não há atalho para o florescimento. O crescimento começa no subterrâneo, invisível. As raízes se formam antes das folhas e quando finalmente brota,
ele se ergue forte, porque foi bem construído. A árvore não se sente negada, ela não está sendo punida, está sendo preparada. Da mesma forma, a riqueza vem rápido somente quando seu recipiente está pronto. Você sabota a bênção se tenta recebê-la antes de estar calibrado, não porque você seja indigno, mas porque a fundação ainda não está firme. A lei quer que sua abundância permaneça, não que ela colapse. Então, durante a pausa, confie no processo. Algo está criando raízes, algo está se fortalecendo. O espaço entre o desejo e a prontidão. Aqui está uma verdade profunda que muitos ignoram. Sempre existe um espaço entre o que você quer e o que está pronto para receber. Sua mente consciente pode dizer: quero R$1 milhão, mas seu corpo talvez ainda carregue traumas sobre ter o suficiente. Sua mente subconsciente pode ainda associar riqueza com perigo, perda ou estresse. E assim vem o atraso. Mas em vez de interpretar isso como fracasso, veja como um feedback vibracional. O campo está dizendo: seu sinal está bom, mas sua estrutura precisa de reforço. É hora de ampliar sua capacidade. Isso não é negação, é amor. A lei não entrega só a riqueza. Ela te transforma na pessoa capaz de sustentá-la sem perder a paz. Como manter o alinhamento quando nada parece acontecer? Nos momentos de silêncio, a maioria das pessoas regride. Voltam a correr atrás, tentam manipular, implorar, controlar, saltam de linha do tempo por medo e rompem seu próprio alinhamento. Mas você é diferente. Você está aprendendo a confiar na lei. Como se manter nessa confiança? Regule seu sistema nervoso. Quando nada parece acontecer, acalme seu corpo. Lembre-se, segurança igual a receptividade. Viva como se o resultado já estivesse garantido. Comece com confiança, mas em paz. Você não fica verificando o espelho o tempo todo. Assuma que a imagem mudou, porque você mudou. Fortaleça a sua incorporação. Continue aparecendo como a versão de você que já tem o que pediu. Deixe essa identidade conduzir seus pensamentos, escolhas e palavras. Reenquadre o atraso. Cada momento de espera é um momento de tecelagem. A tapeçaria está sendo costurada nos bastidores e quanto mais tempo leva, mais rico é o detalhe. Permaneça em gratidão pelo invisível. Gratidão é a evidência de que você confia no processo. É a linguagem da calibração. O tempo divino não é linear, é em camadas. De uma perspectiva mais elevada, tempo divino não é atraso, é sobre camadas. A lei empilha tudo com precisão, para que quando o momento chegar, tudo se encaixe perfeitamente. O mentor aparece no exato momento em que você está pronto para receber. A porta se abre quando você para de forçar e começa a fluir. A oportunidade aterrissa quando sua postura consegue sustentar o peso dela. De repente, tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Mas não foi aleatório, estava sendo construído. Como disse Florence Scovel Shinn, antes que você chame, já está respondido. Mas você precisa estar na frequência certa para ouvir. Esse fio é o alinhamento. Os atrasos são o ajuste desse fio, não a ausência de resposta. O que está realmente acontecendo? Durante a espera. Aqui está o ajuste final. Pare de chamar de espera. Chame de tecelagem. Pare de ver o atraso como punição. Veja como posicionamento. A lei nunca esquece um sinal enviado com fé.
Ela simplesmente move tudo, inclusive você, para a posição perfeita antes da entrega. Então, quando você se sentir atrasado, pause e diga: não estou sendo negado, estou sendo moldado. Porque quando a calibração se completa, o espelho reflete, a frequência se fixa e o que antes era apenas potencial ganha forma. No capítulo 5, vamos nos aprofundar em como seus hábitos diários podem reforçar seu sinal ou interrompê-lo, e como pequenas ações alinhadas se tornam o solo fértil onde a riqueza cresce. Mas por agora, confie nisso. A lei nunca está desligada. Ela está apenas alinhando você para receber aquilo que um dia você tentou conquistar à força. E quando você finalmente está sintonizado, ela vem rápido. Capítulo 5. Hábitos da frequência da riqueza, tornando-se o solo para a abundância. Sua mente subconsciente é como um jardim. O que quer que você plante, pensamentos, crenças, hábitos, ela faz crescer. Dr. Joseph Murphy. No capítulo 4, exploramos por que o atraso não é negação, é calibração divina. A lei não retém, ela alinha. E agora que estabelecemos essa verdade fundamental, surge a pergunta: para o que você está sendo calibrado? A resposta é simples, mas sagrada. Você está se tornando o tipo de recipiente capaz de sustentar a riqueza, não apenas recebê-la. Este capítulo trata justamente desse tornar-se. Não basta querer riqueza, você precisa caminhar de um modo que a riqueza reconheça, não para provar seu valor, mas para ancorar sua frequência. A riqueza não responde a pensamento positivo e fantasioso, ela responde à consistência energética. E essa consistência se constrói através de hábitos. A riqueza não é um golpe de sorte, é um ritmo. Há uma mentira perigosa no espaço da manifestação. A ideia de que a riqueza chega de forma dramática. Um único cheque, um único cliente, um salto quântico. Mas a verdadeira riqueza, a que permanece, não chega como um golpe de sorte. Ela chega como um ritmo, uma frequência praticada e encarnada, um modo de ser. E esse ritmo é estabelecido por seus hábitos, não apenas os grandes, mas os pequenos, que você repete todos os dias. A forma como você fala sobre dinheiro, como lida com pequenas transações, as decisões que toma sob pressão, como reage aos contratempos, como valoriza seu tempo e sua energia. Essas coisas não são apenas rotinas, são rituais. Cada uma delas afirma ou contradiz sua frequência de riqueza. Lembre-se do capítulo 3. A lei é um espelho, e o espelho reflete a sua consistência. Quando você incorpora a riqueza nos seus hábitos, e não apenas nas suas esperanças, o espelho começa a refletir de acordo. Hábitos são o solo da manifestação. Pense nos hábitos como o solo onde seus desejos são plantados. Sua intenção é a semente, sua fé é a luz do sol, seus hábitos diários, o solo. Você pode ter a afirmação mais poderosa e o quadro de visualizações mais lindo do mundo. Mas se o solo, seus hábitos, estiver cheio de dúvidas, negligência, contradições, a semente não consegue crescer. Dr. Joseph Murphy resume com clareza: seu pensamento habitual determina sua realidade. Então, se você quer que a riqueza chegue rápido e permaneça por muito tempo, você não apenas planta a semente uma vez e vai embora. Você cultiva o solo. Observa seus padrões emocionais. Substitui linguagem de escassez por linguagem de abundância. Trata cada ação,
por menor que seja, como uma declaração da sua frequência. Isso não é sobre perfeição, é sobre padrão. Hábitos alinhados versus hábitos de sacrifício. Vamos deixar claro: hábitos de riqueza não são a mesma coisa que hábitos de trabalho. O mundo ensina que, se você quer mais dinheiro, precisa ralar, sacrificar e competir. Mas a lei que estamos explorando não recompensa esforço. Ela recompensa alinhamento energético. Isso significa que os hábitos de riqueza são enraizados na paz e não na pressão. Quando seus hábitos fluem a partir da inteireza, em vez do medo, eles reforçam a frequência da abundância. Como dizia Neville Goddard, você deve assumir o sentimento do desejo realizado. Mas esse sentimento não é apenas emocional, é habitual. Você pode sentir-se rico e ainda assim agir como alguém em escassez, e a lei responderá às suas ações, não apenas aos seus estados emocionais. Ancorando a riqueza por meio de microações. Você não precisa reformar toda a sua vida para se alinhar com a frequência da riqueza. O que você precisa são de microações que ecoem a identidade da abundância. Exemplos de microhábitos que ancoram o sinal da riqueza. Pagar suas contas com gratidão, não com medo. Pagar pelas coisas sem hesitar, mesmo as pequenas. Tomar decisões baseadas na visão, não nas limitações atuais. Dar gorjetas generosas como afirmação do transbordo, destralhar seus ambientes, criando espaço energético para o novo. Falar sobre seu trabalho, negócio ou criatividade com entusiasmo, nunca com desculpas. Cada um desses pequenos atos diz ao universo: estou disponível para mais. Esses atos não dizem respeito ao dinheiro, dizem respeito à identidade. E a lei sempre responde à identidade. A ciência por trás do hábito e da identidade. A neurociência moderna apoia essa visão. Seu cérebro forma caminhos neurais com base na repetição. Quanto mais você repete um pensamento, uma emoção ou um comportamento, mais natural isso se torna. E mais sua mente subconsciente usa isso como base para suas decisões. Dr. Joe Dispenza ensina: precisamos ativar e conectar novos padrões neurais antes que a nova vida possa aparecer. Isso significa que seus hábitos diários estão literalmente reprogramando seu cérebro para se tornar a versão de você que já possui a riqueza que deseja. Toda vez que você age a partir dessa versão, mesmo que sua realidade externa ainda não tenha acompanhado, você altera sua química interna. E quando sua química muda, seu campo energético também muda. E quando seu campo muda, o espelho não tem escolha, ele reflete. O ritual de aparecer. Há mais um motivo pelo qual hábitos importam. Eles são evidências para o seu subconsciente de que você está levando isso a sério. Quando você aparece todos os dias, de forma pequena, mas intencional, você treina seu mundo interno a acreditar: estou pronto. Sem mais sinais mistos, sem mais correr atrás, você está sendo. E ser é a forma mais poderosa de pedir. Portanto, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido, continue se vestindo como alguém que valoriza o próprio tempo. Continue caminhando como quem vive o sucesso. Continue escolhendo como quem não tem nada a provar. Esses são os rituais sutis que reorganizam tudo. Recapitulação e reflexão. Vamos pausar e refletir sobre o que vimos. Hábitos são estabilizadores de frequência
Eles reforçam a energia que você está enviando ao campo. O universo responde a padrões, não a promessas. Ele reflete sua consistência, não apenas sua intenção. Pequenas ações alinhadas falam mais alto do que grandes ações desesperadas. A riqueza é um ritmo, não um prêmio de loteria. Você não está se tornando rico. Você está se tornando a pessoa que já vive nesse fluxo. Este é o chão, este é o solo. E se você ainda se perguntava como tornar isso real, aqui está a sua resposta. Viva isso diariamente, nos detalhes. No capítulo 6, vamos explorar como o seu ambiente, as pessoas, os lugares e as energias ao seu redor podem amplificar ou suprimir seu sinal. Você também vai aprender a criar espaços que estejam alinhados com quem você está se tornando. Mas até lá, lembre-se, a lei não abençoa performance, ela abençoa alinhamento. E a prova mais poderosa do seu alinhamento é o seu padrão. Capítulo 6. Seu ambiente é um eco, moldando uma realidade que espelha sua identidade. No capítulo 5, vimos que os hábitos não são apenas rotinas, eles são rituais de ressonância. Eles estabilizam a frequência da riqueza, mas até mesmo os hábitos mais alinhados podem murchar em um ambiente desfavorável. Por quê? Porque seu ambiente não é neutro. Ele reforça seu sinal ou o corrompe. Assim como o solo determina o crescimento da semente, seu ambiente determina o quanto sua identidade de riqueza pode criar raízes, crescer e florescer. E não estamos falando apenas do lugar onde você vive, estamos falando de tudo que sua energia toca, seus pensamentos, seus relacionamentos, seu espaço digital, seu ambiente de trabalho, até as conversas que você permite. Tudo isso ou ecoa sua identidade de riqueza, ou cria dissonância. A única lei que atrai riqueza com rapidez funciona em harmonia com tudo ao seu redor. Se seu ambiente externo contradiz sua identidade interna, a lei recebe sinais mistos e o espelho embaça. Vamos limpar o espelho. A frequência do seu espaço físico. Olhe ao redor do espaço onde você vive. Ele está limpo ou bagunçado? Ele foi curado com intenção ou está cheio de resquícios de versões antigas de você? Ele sinaliza a abundância ou sussurra sobrevivência. Isso não é sobre luxo ou estética, é sobre ressonância. Uma frequência de riqueza é ampla, enraizada, clara. Não porque o dinheiro o deixou assim, mas porque aquele espaço já estava pronto para o dinheiro chegar. Florence Scovel Shinn escreveu: sua palavra é a sua varinha mágica, mas o seu ambiente também é. Os objetos que você guarda, a forma como trata a sua casa, seu espaço de trabalho, seu carro, tudo isso fala com sua mente subconsciente. E a sua mente subconsciente transmite essa mensagem ao campo. Quer elevar sua frequência? Comece pelo espaço que você controla. Uma única gaveta, limpa com intenção e silêncio, envia uma mensagem poderosa. Estou pronto para ser a pessoa que possui mais. Ecos sociais. As pessoas também são espelhos. Você já saiu de uma conversa se sentindo pesado, drenado ou duvidando de si mesmo? Isso não foi uma oscilação emocional aleatória. Foi a sua ressonância sendo interrompida. Você é um ser vibracional e os outros ao seu redor amplificam ou distorcem sua frequência de riqueza. Então, pergunte a si mesmo: quem na sua vida acredita na sua expansão? Quem reforça suas limitações? Quem respeita seus limites
e valoriza seu crescimento. Quem insiste em se relacionar com uma versão antiga de você, às vezes não é a autossabotagem que te prende, é estar cercado de pessoas que normalizam viver pequeno. Isso não é sobre sair cortando pessoas impulsivamente. É sobre tomar consciência do custo energético. Cada conversa é uma troca. Cada relacionamento é um ciclo de retroalimentação. E quando você se cerca de ecos da sua identidade de riqueza, o espelho responde mais rápido, porque há menos interferência. Você não precisa estar cercado de bilionários. Você precisa estar cercado de crentes, pessoas que veem sua visão como possível, não como absurda. Uma única voz alinhada pode mudar todo o seu campo. Bagunça digital igual bagunça energética. Seu ambiente inclui também sua vida digital, sua caixa de entrada, seu feed de notícias, o áudio que você escuta quando está sozinho. Cada input, entrada, alinha você com a riqueza ou reativa a escassez. Se você consome constantemente conteúdos que despertam medo, comparação ou falta, está permitindo ruído no templo sagrado do seu ser. Proteja seus ouvidos como protege sua carteira. Sua frequência é sensível. Cuide dos insumos com o mesmo zelo com que cuida das suas ações. Experimente isto. Deixe de seguir vozes que causam estresse. Revisite afirmações que você anda ignorando. Reinscreva-se em canais, livros e podcasts que despertam poder em você. Crie um ambiente digital que lembre você de quem está se tornando, não de quem já foi. Você vai se surpreender com a rapidez com que a clareza volta quando o ruído desaparece. Neuroplasticidade e seus ambientes. A neurociência moderna confirma isso. Seu ambiente molda sua neuroquímica. O conceito de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar, é mais eficaz quando apoiado por estímulos externos consistentes e significativos. Pense assim: seu cérebro cria uma nova crença mais rapidamente quando vê reforços físicos ao redor. Quer acreditar que é abundante? Então, coma em pratos que te façam sentir abundante. Pense palavras que ecoem abundância. Cerque-se de imagens, aromas e músicas que combinem com a frequência que deseja viver. Essas coisas não são luxos, são âncoras vibracionais. Elas ajudam a nova autoimagem a se sentir familiar, o que é essencial para que a mente subconsciente a aceite como verdade. Aceitar como escolha espiritual. Este capítulo não é apenas prático, é profundamente espiritual. Quando você cura o seu ambiente, não está apenas organizando a casa, está realizando um ato de alinhamento espiritual, está declarando: levo o invisível tão a sério que o reflito no visível. É assim que se parece a maturidade espiritual. Não esperar pelo milagre para limpar sua vida, mas limpar sua vida porque o milagre já está a caminho. Há algo profético na preparação. Ela diz ao universo: não estou mais esperando com esperança. Estou me preparando para receber. E a lei responde aos que preparam espaço, não apenas aos que esperam. Usando o ambiente como ferramenta de alinhamento com a riqueza. Vamos recapitular o que abordamos. Seu ambiente não é passivo, ele ecoa sua identidade de volta para você. Seu espaço físico deve sustentar, não suprimir, seu sinal de riqueza. As pessoas ao seu redor amplificam seu processo de se tornar ou te puxam de volta para o passado. Seus insumos digitais criam ressonância emocional. Escolha com sabedoria.
A neuroplasticidade confirma. O cérebro responde a ambientes alinhados. Curar seu espaço não é vaidade, é manutenção vibracional. Destralhar é espiritual, melhorar é profético. Seu ambiente é uma oração feita com as mãos. No capítulo 7, vamos explorar a linguagem invisível da riqueza, a frequência da expectativa. Você vai descobrir por que o ímã mais poderoso não é o desejo, é a suposição. Vamos aprender a treinar seu sistema nervoso para esperar mais, não com arrogância, mas com preparo energético. Mas, por agora, dê um momento para caminhar pelo seu ambiente. Arrisque-se a perguntar: este espaço concorda com quem estou me tornando? Se a resposta for não, mude-o, mesmo que seja só um pouco, porque a lei já está respondendo e ela está ouvindo o que seu ambiente diz sobre você. Capítulo 7. A frequência da expectativa. Porque a riqueza segue a suposição, não o desespero. Seja feito conforme a tua fé. O que acontece quando você já alinhou sua identidade? Aprendeu padrões ocultos por trás da riqueza? Capítulo 1. Transmitiu a frequência da riqueza? Capítulo 2. Limpou o espelho interno? Capítulo 3. Rendeu-se ao tempo divino? Capítulo 4. Cultivou hábitos estabilizadores? Capítulo 5. E moldou um ambiente alinhado? Capítulo 6. Você ativa um dos mais potentes atratores de todos, expectativa, porque o universo não responde apenas aos seus pensamentos, ele responde ao tom da sua crença. E a expectativa é o tom mais claro de todos. Expectativa não é desespero disfarçado, não é um pedido fantasiado de confiança. É a assunção calma e enraizada de que aquilo com o qual você já está alinhado já é seu e se manifestará na forma e no tempo correto. É o ímã invisível que puxa forma a partir do informe. Vamos aprofundar. Expectativa versus desejo. Desejar é traiçoeiro, parece espiritual, vem cheio de afirmações, quadros de visualização, declarações positivas. Mas o que se embe sob a superfície, o desejo pode ser uma confissão disfarçada de escassez. Você pode desejar dinheiro e ainda ou assim não esperar recebê-lo. Você pode querer riqueza e ainda vibrar com a sensação de não ter o suficiente. Você pode querer sucesso e ainda se sentir indigno de ser visto. Expectativa é diferente. Ela não busca, ela recebe, ela não força, ela acolhe. Ela não pergunta: será que vai acontecer? Ela se prepara como se já tivesse acontecido. Neville Goddard explicou isso com clareza. Assuma o sentimento do desejo realizado. Isso não é apenas um exercício mental, é uma recalibração vibracional e reorganiza seu sistema nervoso para corresponder ao resultado, não à ausência. Querer implora, expectativa incorpora, e a lei ouve a incorporação. O campo quântico responde à suposição. Na física quântica, todas as possibilidades existem em um campo de potencial até que uma seja selecionada pela observação, ou seja, pelo foco e pela emoção. Sua expectativa, quando consistente e carregada emocionalmente, colapsa a onda de potencial em forma. Em outras palavras, o universo espera pela sua confirmação interna antes de se mover. Essa confirmação é expectativa. Você já fez o trabalho de base. Sua identidade foi atualizada. Seu sinal foi clareado. Seu espaço foi limpo. Seus relacionamentos foram alinhados. A expectativa é o sim energético que permite que o padrão se complete. Assim como a eletricidade
precisa de um circuito fechado para fluir, a manifestação precisa do circuito da certeza para completar a entrega. E esse circuito se fecha com a expectativa. Seu sistema nervoso está sempre ouvindo. Dr. Joe Dispenza ensina que quando esperamos que algo ruim aconteça, enviamos emoções de sobrevivência, medo, dúvida, preocupação e frustração. Essas emoções produzem hormônios do estresse, que mantêm o corpo em um ciclo de baixa frequência, reforçando mais do mesmo. Mas quando treinamos o corpo a viver a partir de uma certeza pacífica, enviamos ao subconsciente a mensagem: estou seguro para receber, estou pronto agora. O corpo se torna a antena do campo, o sistema nervoso se torna compatível com a riqueza, o espelho se limpa, a lei responde. Como esperar sem fingir? Você se treina para viver como se fosse normal. Você abençoa suas refeições como se sua abundância as tivesse proporcionado. Você se senta em silêncio e diz obrigado, sem esperar um motivo. Você abre sua caixa de entrada como se boas notícias fossem rotina. Você entra em salas como alguém que pertence às oportunidades. Não é arrogância, é alinhamento. Ensaio do resultado. Pratique um ensaio mental poderoso. Imagine-se já possuindo a riqueza, paz ou sucesso que deseja. O que está vestindo? Com quem está? Como você se comporta? Como os outros respondem a você? Que decisões você toma? Mas não imagine apenas imagens. Sinta a textura emocional. Porque é o tom emocional que ensina ao corpo o que esperar. Com o tempo, seu sistema nervoso não saberá a diferença entre riqueza imaginada e riqueza manifestada, e o universo agirá de acordo. Você não apenas pensará como rico, você se tornará a frequência da riqueza. Substitua esperança por preparação. A esperança tem seu lugar, mas frequentemente carrega uma dúvida oculta. Eu espero que aconteça, mas não tenho certeza. Expectativa, por outro lado, diz: já está feito. Só ainda não entrei nisso. Isso é um campo de atração completamente diferente. Então, o que mudaria em sua vida se você trocasse esperança por preparação? Você investiria em si mesmo de maneira diferente? Falaria sobre seus objetivos em um tom novo? Adiaria menos decisões? Criaria conteúdo? Faria ofertas? Construiria produtos com mais clareza? A preparação prova ao universo que você não está mais esperando, você está acolhendo. Confiança sobrenatural. Fé encontra frequência. Expectativa é a fé tornada prática. É andar como se a ponte já estivesse construída. E quando você combina expectativa com identidade alinhada, hábitos consistentes, um ambiente pronto para a riqueza, os milagres não apenas aparecem, eles se tornam inevitáveis. Isso não é superstição, é mecânica espiritual. O campo reflete sua suposição dominante. O espelho responde à sua postura, não à sua petição. Há uma lei, ela não recompensa esforço excessivo. Ela segue alinhamento. Você não atrai o que quer. Você atrai o que seu sistema nervoso normalizou. Então, normalize a riqueza. Normalize vencer. Normalize receber com facilidade. Porque no momento em que você normaliza, a realidade segue. O poder da expectativa. Expectativa é o sinal mais alto da crença, mais alto que a esperança, mais alto que a afirmação. Sinais de desejo emitem falta, sinais de expectativa emitem posse. O campo quântico colapsa o potencial
em forma através de emoção consistente e assumida. Seu sistema nervoso precisa se sentir seguro com a riqueza para que a riqueza permaneça. Substitua esperança por preparação. Ande como se já fosse seu. O universo não precisa de mais esforço seu. Ele precisa da sua confirmação energética. Capítulo 8. O poder da completude. Agindo a partir da inteireza, não esperando por ela. No capítulo 8, vamos amarrar tudo com a chave final, a energia da completude. Vamos explorar o que significa agir como alguém que já está inteiro, já está pronto, já foi escolhido. Você vai descobrir por que o último passo não é correr atrás, mas incorporar o já sou suficiente. Mas por enquanto, sente-se com essa reflexão. O que você está esperando hoje, não na teoria, mas no seu sistema nervoso. Porque é essa semente que o universo está regando. Há uma lei, está ouvindo, e ela responde não às suas palavras, mas à sua certeza. A quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso não é um castigo, é um padrão. A vida não recompensa o desespero. Ela reflete a completude. No capítulo 7, exploramos como a expectativa é a prova energética da crença. Como o universo responde, não à esperança, mas à prontidão assumida. Agora, seguimos para a postura final, aquela que acelera a atração. Não é mais sobre correr atrás, nem sobre ensaiar. É sobre descansar na inteireza do agora. Este é o paradoxo. No exato momento em que você para de precisar da riqueza para se sentir completo, você se torna magnético a ela. Este capítulo final é sobre ser o sinal, não apenas transmiti-lo. É sobre por que a energia do eu já sou move-se muito mais rápido do que a energia do um dia eu serei. Vamos integrar tudo agora. Energia de completude versus energia de perseguição. A energia da carência diz: quando eu tiver o dinheiro, vou me sentir seguro. Quando o cliente assinar, vou acreditar na minha oferta. Quando atingir a meta, serei suficiente. Já a energia da completude diz: eu me sinto seguro agora, então a riqueza naturalmente se alinha a mim. Eu confio no valor da minha oferta, então as pessoas certas já estão a caminho. Eu já sou o suficiente, e é desse lugar que magnetizo mais. Uma postura nasce da escassez, a outra transborda da plenitude, uma retarda o espelho, a outra o ativa instantaneamente. No campo da criação, você só recebe o que sua energia afirma já possuir. Você se torna próspero ao primeiro ser inteiro, não perfeito, apenas resolvido por dentro, resolvido de que você não está em falta, resolvido de que você não está atrasado, resolvido de que você já está operando como quem recebe. Ressonância é a frequência do já está feito. E a única lei responde ao já feito, de tornar-se a ser. Muitos ensinamentos sobre manifestação enfatizam o tornar-se, mas o tornar-se, se mal compreendido, te mantém em uma esteira infinita, sempre buscando, nunca chegando. Mas a prosperidade que você está chamando não exige mais esforço. Ela pede uma mudança no ser. Quando você opera a partir da completude, você não empurra, você atrai, você não força, você flui, você não corre atrás, você acolhe. Essa é a lei da ressonância. Em sua forma mais pura, você já não fala mais como quem está se tornando. Você fala como quem já é, não no tempo futuro, mas em identidade presente.
Florence Scovel Shinn escreveu: "Não há paz nem felicidade para o homem enquanto ele não apagar todo o medo do subconsciente. E nada apaga o medo como a frequência da suficiência. Você para de tentar merecer. Você simplesmente decide. Você para de correr atrás de transformação e começa a se lembrar de quem você é. A neurociência da suficiência. Vamos voltar ao cérebro. Quando seu sistema nervoso se sente completo, quando ele não está esperando ameaça, atraso ou negação, ele relaxa no modo de recebimento. O sistema parasimpático assume o comando. O cortisol diminui. A frequência cardíaca se regula. A criatividade flui. A intuição se intensifica. Isso não é misticismo, é neurofisiologia. Você não pode entrar em abundância em modo de sobrevivência. A energia da completude desliga o alarme e abre a porta. Você diz ao cérebro: isso é seguro, isso é familiar, isso sou eu. E então a riqueza se torna natural. Porque a inteireza atrai mais. Você não atrai mais porque te falta algo. Você atrai mais porque agora tem capacidade de conter. A inteireza cria contenção energética. Ela diz ao universo: essa bênção tem onde pousar. Pense como um recipiente. Se ele está rachado por dúvidas, vergonha ou medo, a água vaza. Mas quando está inteiro, selado com crença e certeza, a água permanece. Isso se multiplica, transborda. É por isso que a inteireza vem antes da riqueza. E é por isso que a lei sempre completa o círculo que você primeiro fecha dentro de si mesmo. Como viver como alguém já completo. A energia da completude não é teoria, é encarnação diária. Aqui está como cultivá-la. Viva o seu dia na energia do já é. Não peça por dinheiro. Agradeça como se ele já estivesse fluindo. Ensaiar sua identidade. Não visualize riqueza de forma vaga. Sinta-a na pele, nas suas escolhas, na sua linguagem. Solte a obsessão por medir. Se você fica procurando sinais de que está funcionando, você não está descansando, está duvidando. Coma com simplicidade. Coma, caminhe, respire. Fale como alguém que não vive mais em escassez. E quando o medo surgir, não o reprima. Acalme-o com a verdade. Eu não preciso correr atrás. Eu já contenho o que desejo. Você não se torna um ímã tentando mais. Você se torna um ímã quando para de duvidar do que já é. A completude é a frequência mais rápida. A inteireza atrai muito mais do que a desesperação jamais poderá. O universo responde ao já está feito, não ao quase lá. Seu sistema nervoso precisa se sentir seguro com a riqueza para que ela permaneça. A energia da completude não é complacência, é a forma mais profunda de confiança. Você não manifesta a riqueza porque merece. Você manifesta porque a possui energeticamente. O espelho está pronto. Se você caminhou por este audiolivro desde identidade, sinal vibracional, clareza, entrega, hábitos, expectativa, ambiente. Então ouça isso. Você não está em falta, você está pronto. A lei que atrai riqueza rapidamente não é complicada. Ela é ativada pelo alinhamento interno, sustentada pela integridade emocional e acelerada pela frequência calma e inabalável do já é. O espelho está à espera, não da sua perfeição, mas da sua decisão. Decisão de parar de correr atrás, parar de duvidar, parar de perguntar: será que funciona? E começar a caminhar como se já tivesse acontecido.
Você já é. E isso é suficiente para tudo florescer.